carroceria. Câmbio automático em alta. Esses, na maioria das vezes, são bem mais rápidos que a transmissão mecânica. E sem manutenção, travam. Para frente e para trás, mas ele não faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Volante desgastado? Tem jeito. O papel do piloto de desenvolvimento na Fórmula 1. Sai o piloto oficial para ele poder pilotar o carro no primeiro treino de sexta-feira. Protetor solar. Passou protetor solar hoje? Claro. E no carro, passou? Ar-condicionado inovador. Através de uma câmera e sensor térmico, ele consegue ver aqui, ó, através do meu nariz, qual é a minha temperatura e se adaptar. E tem outras boas ideias. Um projeto de envelopamento. Esse ano, a escola ela vai contar a história do cinema. O envelopamento caiu como uma luva para fantasiar esses veículos. Tudo para brilhantar um ensaio de escola de samba de São Paulo. Por causa de um trabalho social, Rogério foi convidado para o Abre Alas. Nós nos trajamos de personagens, super-heróis, princesas, vilões, e todos vão visitar crianças com câncer ou necessidades especiais nos leitos dos hospitais. Ele aproveitou para fazer um carro novo. O alemão, que já conhecia o projeto antigo, agora quis inovar. Mostrei para ele as fotos, que existe um carro mais ou menos do que a gente quer fazer e dá a caracterização do Capitão América. Então vai ter a bandeira, né? A parte azul, a parte branca e vermelha. Na parte azul vai ter as estrelas, que vai ser a frontal. E na parte lateral, vai ser onde vai estar as listras vermelha e branca, vai ter o escrito Capitão América. Quase tudo feito à mão. Vim cortando aqui no próprio carro. É uma linha que substitui o estilete e não afere a lata do carro. Então você vem já desenhando e já cortando no próprio carro, tá? Só aqui que foi feito na máquina de recorte a laser e o restante foi todo manual. Freehand total. É, todo feito à mão. Muito legal, cara. Pirei mesmo. Um verão que tem feito os termômetros baterem nos 50 graus. Passou protetor solar hoje? Claro, o sol tá muito forte. Ah, é? Tá demais. E no carro, passou? Como assim passar protetor no carro? Depois de muita exposição ao sol, o fim do verão se torna uma oportunidade para dar um trato na pintura que aguentou firme a exposição aos raios solares. Tanto o UVA quanto o UVB queimam o verniz do carro. É essa camada de proteção final da tinta responsável pelo brilho da carroceria. Percebo quando as folhas caem, sujeira de passarinho começa a manchar a tinta do carro. E aqui no teu vidro tá bem sujo. A gente vê que aqui na frente já tem até uma sujeirinha aqui, né? Tem. A Tati carrega o kit de limpeza do vidro. Mas e o resto? Vamos averiguar. A gente tem um aparelhinho que é um medidor de camada. A gente colocando ele na lata, ele vai ligar. Encostou de novo, ele dá medida em microns de tudo que a gente tem, da lata até a superfície. A primeira camada direto na lata é o prime. Depois vem a tinta e, por último, o verniz. Cada uma com a espessura média entre 25 e 30 microns. O Ricardo só trabalha na parte do verniz. Para tirar a mancha, para tirar qualquer risquinho, é na parte do verniz. Até porque se errar aí, vai para a pintura. E 20, 30 microns, só para você ter noção mais ou menos do que isso significa, é um fio de cabelo. Só para entender, o micron é a milionésima parte do milímetro. É micro mesmo. O carro entra na limpeza. Enquanto isso, um caso extremo. 4 anos de exposição constante ao sol. Ah, vou cuidar do carro na hora de vender? É interessante, o carro valoriza, é bacana. Mas é melhor não deixar estragar ele antes para depois fazer alguma coisa. Esse aqui não tem recuperação. Como tá? assim? Não tem o que fazer. Uma cera, polir, não vai fazer nada. Esse aqui só pintando de novo. Só um lado do capô da Tati foi limpo. O outro recebeu polimento, que desgasta até 5 microns do verniz e depois uma cera. Aqui tá bem liso e macio. Aqui dá uma travada na mão. Além de proteger do sol, esse processo tem uma camada hidrorrepelente. Repele a água e a sujeira. Vai facilitar no teu dia a dia, embaixo da árvore.
pintura pode ser aplicada em casa. Os produtos como selante, cristalizadores e vitrificadores precisam de uma mão de obra especializada. O verniz vai oxidar de qualquer jeito, fuligem, sol e com outros agentes. Agora, com o tratamento, o desgaste é bem menor. E se for um carro novo, precisa desse cuidado? Precisa. Na verdade, o carro novo ele é fabricado, ele vai para o pátio da concessionária e fica no sol, na chuva, no tempo, que provoca também contaminação, queimaduras por causa do sol. E a Tati aproveita para pegar uma dica de como dar uma encerada para manter o brilho. Algumas recomendações, se você for aplicar cera, sempre aplicar com motor frio, com a lata fria, e sempre na sombra. Agora a textura tá igualzinha. Muito bom, obrigada, Ricardo. Ótimo. Sem pilotos no grid principal, o Brasil fica de olho agora em novos talentos. Sérgio Sete Câmara, que corre na Fórmula 2, e Pietro Fittipaldi, da Fórmula 3, conseguiram vagas de pilotos de desenvolvimento. Eu fui piloto de teste por um bom tempo, tanto na Jaguar quanto na Ferrari. Eu testava, eu aprendia. O dia que eu fui correr de Fórmula 1, eu estava preparado, tanto em termos de conhecimento do carro, como fisicamente também. Li uns 15 mil quilômetros de teste. O Lando Norris, que vai estrear esse ano, por exemplo, e George Russell também, cara, eles não devem ter 1000 quilômetros. Em 2005, para reduzir custos, os testes na pista foram proibidos. E o piloto de desenvolvimento passou a ocupar o cockpit dos simuladores. O simulador esse que é muito real, mas não é um carro de Fórmula 1. Se o piloto de desenvolvimento tem a chance de pilotar o carro, nos pouquíssimos testes durante o ano, que em alguns treinos de sexta-feira sai o piloto oficial para ele poder pilotar o carro no primeiro treino de sexta-feira, ele acaba aprendendo, sem dúvida nenhuma, sobre a Fórmula 1 e se vier a correr um dia, ele vai estar mais bem preparado. O contrato de Sete Câmara com a McLaren não garante que ele pilote o carro. Já Pietro conseguiu assegurar alguns testes com a Haas. Do lado de fora do carro ele faz muito pouco. Ele está aprendendo muita coisa, ele está se relacionando com os engenheiros, ele está vendo como é que a Fórmula 1 trabalha, que é muito diferente de qualquer outra categoria. Então tem um conhecimento, mas você não faz muita coisa, você mais observa. Então torço para que o Sete Câmara, durante o ano, surja a oportunidade de pilotar o carro. E para quem gosta de conforto, olha o que o Auto Sport mostra já já. Esse aqui é o próximo nível da chave do futuro. Câmbio, se liga. O câmbio automático deixa esses carros mais seguros. Na oficina. Pode ser que ele trave até em emergência numa determinada marcha. Aqui é um exemplo de um volante bem deformado. Câmbio automático é bom, mas muito motorista esquece de pensar na manutenção. Toda vez que eu saía para trabalhar, eu sentia o tranco. O problema não é comum em carros deste século, mas se bobear. Este é de 2015. Tá com uma quilometragem considerável. Não sei se faz muito tempo que você já trocou esse óleo ou não. Nunca troquei isso. Nunca trocou. Para descobrir o motivo do tranco, primeiro tem que tirar esse óleo escuro e espesso, que já passou da hora. Agora, o filtro de óleo, tão sujo que prejudica a lubrificação interna da transmissão. Pode ser que ele trave até em emergência numa determinada marcha, onde o carro só vai para frente e para trás, mas ele não faz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Os detritos dos metais liberados pelos componentes ficam nesse ímã, no fundo do cárter. O desgaste aqui é normal. A investigação passa para a válvula solenoide. Essa peça é o corpo de válvula da transmissão automática. É considerado o cérebro. Ele tem uma chapa no centro e tem a outra parte dele. As esferinhas, ele é cheio de esferas. Conforme você move a alavanca, que é medida por pressão, essas bolinhas se movem também, aonde faz com que as marchas entrem cada uma no seu devido lugar. Quando você move a alavanca para o drive, são elas que vão fazer a primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. É hidráulico com eletrônica acoplada. Se você não faz a troca de óleo e ele fica muito grosso, cheio de sujeira, é perigoso essas bolinhas se emperrarem. E aí pode evitar com que a transmissão automática faça a sua função. Se isso acontece,
Dá erro no módulo eletrônico. Ele é eletrônico, olha o tanto de pino de fio que entra aqui, ó. Com todas as trocas feitas, é preciso recalibrar o sistema a partir das novas informações captadas pelo solenoide. O scanner faz uma varredura e o módulo eletrônico reprograma toda a transmissão do carro. Tá com o freio acionado, carro no plano, bem quente, óleo no nível, ligado. Ele já pede aqui, ó, mover a alavanca para o drive. Eu coloco para o drive. Em seguida, ele vai pedir para colocar no neutro. Além de colocar no neutro, ó, a rotação do motor já subiu. Ele pede para colocar no drive novamente. E agora, ó, você sente ele sozinho engatar todas as marchas sem eu fazer nada. Aí ele coloca, mova a alavanca para o P, procedimento está completo. A despesa do Alexandre foi de mais de R$ 1.300 e ficou barato. Mas um pouquinho teria danificado os discos. E olha o custo. Mais tranquilo? Muito mais. Segurança para a família. Detroit, tradicionalmente o primeiro salão do ano, sai de janeiro para junho de 2020. O último evento no inverno americano esse ano serviu para mostrar que os grandes salões estão se transformando. Sempre falam, né, com relação a Detroit se reinventar. As pessoas não perceberam que Detroit já se reinventou. Quando a gente olha aqui ao redor, Detroit tem muscle car, picape grande. Tem tecnologia? Tem. Estamos viendo cómo vamos a implementar esa tecnología en los nuevos diseños, cómo van a ser esos autos en el futuro, cómo vamos a estar rotando los asientos y manejar con tecnología autónoma, con tecnología eléctrica, con conectividad, el Intelligent Mobility. Essa nova inteligência automobilística aparece em conceitos como o IMX. Ele aponta para o design dos próximos sedãs da marca japonesa. No interior, assentos com sistema de entretenimento individualizados. E além do entretenimento, atende também a engenharia de conforto e a de segurança. Esse aqui é o próximo nível da chave do futuro. Através de um aplicativo e assistente de voz, eu vou conseguir ligar o meu carro. Quando eu entrar, vai ter uma câmera que vai ter um reconhecimento facial, identificando que sou eu, e aí o carro vai andar. Caso não seja, ele não anda. Ar-condicionado personalizado, outro exemplo. Através de uma câmera e sensor térmico, ele consegue ver aqui, ó, através do meu nariz e bochecha, qual é a minha temperatura e se adaptar. Como ele é individual, então ele pode individualizar o espaço de cada um. Para isso, as saídas de ar foram substituídas por placas termais. O benefício disso, no momento, é climatizar o carro muito mais rápido. Eu acabei de entrar e eu já estou bem confortável. Essa interação com o veículo traz ainda mais possibilidades, até nas motos. Aqui embaixo, a gente tem o motor elétrico, na parte de cima as baterias, que dá uma autonomia de 180 km. No lugar do tanque convencional, deu espaço aqui para a tomadinha para carregar a moto. E a novidade é que ela é a primeira moto conectada do mundo. Via aplicativo, a gente consegue ligar e desligar ela, encontrar via GPS e até checar as condições, por exemplo, de freio e suspensão. A curiosidade agora se desloca para o Salão de Genebra. Começa em 7 de março o evento dos esportivos na Suíça. Traz também debates sobre cibersegurança, mobilidade, além de mais de 20 novos expositores. Entre eles, a alemã e-Go. A startup promete lançar modelos elétricos que na Europa custariam só cerca de R$70 mil. Genebra joga luz também sobre a Hispano-Suíça, marca emblemática do início do século XX. No stand, uma versão contemporânea inspirada nas curvas desse modelo de 1938. É esperar para ver. Já já, câmbio automático, mais esportividade e segurança. E ainda, volante tá desgastado? Tem jeito.
tempo você vai dirigindo, ele começa a soltar, né? Lá na mão. Esse pó que solta dele incomoda, entendeu? Incomoda bastante. Incomoda e fica escorregadio. Um perigo, mas tem conserto. Esse aqui é um típico volante desgastado, comum. Olha a diferença. Parte fosca, desgastada, a outra parte normal. Agora pensa numa espuma ressecada. Olha como é que pode chegar a ficar o volante. Normal a borracha fica assim, cheia de rachaduras. Os revestimentos também estragam, mas de maneira diferente. Já o desgaste do couro é um pouquinho diferente, ó. Começa a soltar essa pelinha de cima e aí ele fica todo descascado. Alguns ficam tão soltos, mas tão soltos que dá para ir torcendo a borracha como se fosse um pano. A restauração precisa ser cuidadosa. O revestimento pode ser em couro ou material sintético. O acabamento ele tá aqui, eu não consigo fazer a colagem e fazer um acabamento igual da concessionária original. Não tem problema nenhum em remover o airbag e depois colocar novamente. Na bancada, passam cola na espuma e fazem cortes para encaixar o revestimento. Aí, costuram a mão 2 vezes, com uma linha mais fina por baixo e outra de nylon mais firme que fica aparente. Tem casos em que a espuma está sem condições de aproveitamento e precisa ser trocada. Aqui é um exemplo de um volante bem deformado. Ele está totalmente irregular, aqui bem mais largo, aqui bem fininho, ó, praticamente sem espuma, já até no ferro. Improvisos são um risco, assim como consertos inadequados. Se a costura fica um calombo para fora, porque não foi tirado o volante do lugar e não foi feito o corte na borracha. Olha a diferença de um serviço bom para um mais ou menos, com nervuras, calombos, linha solta e costura prestes a rasgar. Outro tipo de restauração é com espuma injetada. Vai descascar toda a borracha dele e deixar só nessa estrutura original. Isso aqui sempre mantendo a estrutura da montadora, tá? A espuma injetada fica um pouco mais barata, mas como é feito em molde em fábricas terceirizadas, demora um pouco mais para ficar pronto. Com um novo revestimento, leva 3 horas para finalizar o restauro. Acontece em todos os automóveis que eu tive, né? E outros que eu tenho também tem essa marca do desgaste aqui, que é o problema do ácido úrico, o excesso de ácido úrico no sangue. Por que do ácido úrico? Olha, eu não sei exatamente. Essa justificativa não procede. Tudo quanto é loja que eu liguei e perguntei por que desgasta o volante, eles falaram: é por causa do ácido úrico. Mas ácido úrico não sai boa parte pela urina? O que tem a ver o ácido úrico com suor? Isso de fato não tem nada a ver, né? Uma lenda. Uma lenda. Então a presença do ácido úrico no suor é muito pequena. Então é mais ureia e cloreto de sódio, né? E o que acontece é porque, claro, as pessoas que têm um excesso de suor, às vezes deixam o revestimento úmido e essa umidade, ela predispõe à proliferação de bactérias e fungos. Estou com um monte de bactéria aqui na mão, passei a bactéria pro volante, suei, deixei tudo isso aqui, aí que vai degradando o volante. Isso, o revestimento, então, ele é desgastado. Então, para o volante durar mais, bom limpar sempre com água e sabão neutro e evitar longas exposições no sol. E quer conservar o volante por mais tempo? Então, ó, perca o hábito de entrar e sair do carro se apoiando nele. Isso estraga. Em alguns casos, não é que estraga muito. Antigamente, um câmbio mecânico sempre muito mais rápido e veloz do que uma transmissão automática. Hoje, com a popularização da transmissão automática, principalmente com os automatizados de dupla embreagem, esses, na maioria das vezes, são bem mais rápidos que a transmissão mecânica. E isso tem causado uma revolução entre os esportivos. Eu gosto de usar os pedal shifts, as borboletas atrás do volante, até não só em pista, como no dia a dia eu gosto também. A não ser um dia que esteja muito estressado, saiu de reunião, você deixa mais o carro no modo automático. Pois é, você concorda comigo, rapaz? Eu escuto muito assim, câmbio automático e câmbio manual. Eu tenho o hábito de ser meio chato e querer corrigir.
Eu falo que é câmbio automático e câmbio mecânico, porque manual os dois são. Você está trocando marcha. Sim, é verdade. Você sai do drive para o manual, só que sem ter que pisar na embreagem, sem ter que tirar uma mão do volante para fazer uma troca. O automatizado está sempre pronto. Quando uma marcha sai, a outra já está pré-engatada. O torque se mantém. No Salão de Detroit desse ano, 2 exemplos. O Mustang Shelby GT500 e o Toyota Supra, que trocam a marcha em 100 milésimos de segundo. No mecânico é impossível chegar nessa performance. Por isso, muitas marcas até deixaram de fabricar e de trazer para o Brasil esportivos com câmbio mecânico. Mas ainda tem os fiéis da velha escola. Com prazer de trocar as marchas. A engatada dele é muito precisa, é muito rápida. Espetei uma segunda, ó. Quando chega 7 pau, acende uma luz, que é um shift light, e manda você trocar. E ó, eita nós! Quartinha, um tataco, terceira. Um tataco é quando o piloto trabalha com apenas um pé nos 2 pedais, freio e acelerador. Agora, destaque mesmo é o RPM. Ele fica bem no centro, destacado, com o que eles acham que é mais importante. O ronco, a rotação do motor. E claro, desprezar o gosto do cliente nunca é uma opção. Tanto que as marcas, elas foram buscando evoluir, melhorar os tempos e acabaram se rendendo aos câmbios automáticos. E o que acontece hoje? Você já tem a Porsche soltando um 911R, que é um câmbio manual, e virou um carro de coleção. E nos modelos de entrada, o câmbio automático deixa esses carros mais esportivos e com uma outra vantagem, mais seguros. Numa ultrapassagem, usando apenas o drive e sem forçar no acelerador, o carro fica 5 segundos na pista contrária. Quer ver esse tempo baixar? Pisa no acelerador que vai. Ó, eu escolho, ó, tá numa rotação alta. Percebe? Tô ali em quase 4.000 RPMs. Dei seta que eu vou ultrapassar. Vai, ó. 1, 2, 3 e já voltei. Eu fiquei 3 segundos na contramão. A 40 km por hora, esses 2 segundos são mais ou menos 22 metros, o equivalente a quase 6 carros desse na contramão. Parece que é pouco, mas faz toda a diferença. Ah, eu quero economia de combustível. Joga no drive, vai ser sempre mais econômico. Melhor ainda é quando tem o modo esporte. Vou gastar mais combustível? Vou, mas vou andar mais rápido. 0 a 80 por hora, a primeira no esporte. Ó, e foi até 6.000 e pouquinho para trocar. E segurou no 5, ó. E foi. E tá chegando meus 80. A hora que chegar nos 80 eu vou parar. Vem, 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 vem. Chegou, parou. 17 segundos, né? Para chegar a 80 km por hora. Agora no drive. Olha agora, já trocou. Ele fica trocando, ó, entre 3.000 e 2.000 RPM, ó. Como é bem mais lento, eu tô a 60 por hora já, 16, e foi, e foi. Eita, nós. 23 e 39. Mas paixão é paixão. Cada um tem o seu argumento. Para os novos automáticos ou automatizados. E você consegue prestar atenção em outras coisas do carro, que seria o seu equilíbrio, a postura de volante. E para os câmbios mecânicos? Mais vale o que o coração diz para você, e não os números que a gente lê, que o câmbio automático é alguns segundos mais rápido. Para entender esses opostos, preparamos uma brincadeira. Então é o seguinte, vocês vão dar 4 voltas cada um. 2 voltas, você troca as marchas. Nas outras 2, deixa que o câmbio faz a parte dele. Eu vou cronometrar e dar muita risada. Começa com você. Vamos lá. Então vamos aos números. René e Eduardo fazem a tocada, cada hora de um jeito. 32, 51. 33, 29. O tempo era 33, 12, foi para 33, 29. Ô, louco. Ele trocando sozinho.
é ligeiramente mais rápido. Perdemos da máquina. Perdemos da máquina, erramos nossa aposta. Mas aí, se o canhão aqui fosse mecânico... Ainda assim, eu compraria ela na opção mecânica. Mesmo que ela fosse 5, 10 segundos mais lenta, se existisse mecânica, eu compraria a mecânica. Já você? Ah, eu ia no automático. Ele quer moleiro. Um bom domingo pra você. Tchau.